Olá, já estamos na aula 8 do nosso curso de formação de líderes de mordomia cristã. Nesta aula, nós vamos receber o pastor Wagner Aragão e ele vai nos trazer um tema muito interessante. Preste atenção quais são os governos ou os sistemas de governos eclesiásticos que temos e por que a nossa igreja adventista do sétimo dia é governada dessa forma. Preste bastante atenção. Olá, irmãos, que bom que vocês estão aqui participando dessa formação de líderes de mordomia cristã. E hoje nós vamos estudar um tema muito importante, que é o líder de mordomia cristã e os sistemas de governos eclesiásticos. Eu quero começar lendo um texto bíblico, porque sempre é bom a gente começar com a Bíblia, e esse é um dos textos que falam da importância da organização da igreja. Está no primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, no verso 40. A palavra de Deus diz assim: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Esse texto foi muito importante para que a igreja adventista organizasse o seu sistema de governo. E é isso que nós vamos ver hoje no estudo. Você conhece qual é o sistema de governo da igreja adventista sétimo dia? Sabe quais são os modelos de liderança que as igrejas utilizam? Nós vamos ver isso justamente no estudo de hoje. Vamos começar falando sobre os 3 tipos de governo eclesiásticos das igrejas cristãs. E há 3 tipos que eu destaquei aqui e eu gostaria da sua atenção. O primeiro deles é o episcopal. Esse sistema de organização eclesiástica, ele é caracterizado pela hierarquia que vem com os bispos no topo da estrutura. Então, o bispo, ele é a autoridade máxima desse tipo de governo eclesiástico. É importante a gente entender que há algumas igrejas históricas que usam esse sistema de governo. Por exemplo, nós temos a igreja anglicana, a igreja ortodoxa, algumas vertentes da igreja anglicana, como a igreja episcopal, que é uma igreja americana com característica anglicana, ela usa esse sistema de governo. Algumas igrejas metodistas, luteranas também utilizam o sistema episcopal. Igrejas independentes hoje também utilizam esse tipo de governo e algumas igrejas neopentecostais. O bispo é a autoridade máxima, todo o poder está centralizado nele. As decisões passam por ele. Um outro sistema importante de governo é o presbiteriano. Umas igrejas utilizam esse sistema de governo, que é caracterizado pela liderança de um grupo de presbíteros eleitos pela igreja. Esse sistema é utilizado pela igreja presbiteriana, uma igreja conhecida entre os evangélicos. Elas são organizadas em níveis hierárquicos, então, na igreja local, elas trabalham com um conselho. Esses conselhos de várias igrejas formam um presbitério, e vários presbitérios formam um sínodo, e vários sínodos formam a última etapa dessa hierarquia, que é chamada de Concílio Supremo. Esse é um tipo de governo eclesiástico utilizado no meio evangélico. E o terceiro tipo de governo eclesiástico é o congregacionalista. É onde a congregação local tem autonomia para tomar as suas decisões e ela é governada democraticamente pelos seus próprios membros. Ali, na congregação, eles tomam decisões como o que fazer com os recursos financeiros. E é importante que a gente entenda que no sistema congregacionalista, todos os recursos são utilizados na congregação. Eles não mandam isso para fora, eles utilizam tanto a questão do dízimo quanto as ofertas ali dentro da igreja local. Esse é um sistema de governo utilizado por algumas igrejas evangélicas, igrejas independentes e também neopentecostais. Mas e o tipo de governo da igreja adventista do sétimo dia? Qual é o sistema de liderança que a nossa igreja adota? Então, aqui está o sistema que é o representativo. De onde que a igreja tirou isso? Bem, Deus orientou a igreja que esse deveria ser o melhor sistema. O texto não está aqui na tela, mas eu gostaria de complementar lendo um texto de onde a igreja ela pôde basear esse sistema de liderança aqui na Bíblia. É um texto conhecido que está aqui no livro de Êxodo, no capítulo 18,
se vocês lerem, Êxodo 18, a partir do verso 19, Jetro, sogro de Moisés, deu um precioso conselho no momento em que ele estava tendo dificuldade para liderar o povo de Deus ali no deserto. E olha o que Jetro fala, para o seu genro, que era Moisés. Ele diz assim: ouve, pois, as minhas palavras, e eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa, prestem bastante atenção nessa palavra, representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. De que forma Moisés deveria fazer isso? Verso 21, procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Então aqui nós vemos Jetro orientando Moisés a realizar uma liderança baseada na representatividade. Por que esse sistema de governo representativo, essa forma de liderança representativa, a Igreja Adventista adota? Porque é uma forma descentralizada. O poder não está concentrado numa só pessoa, mas há a participação de todos os membros. E aqui nós podemos ver claramente que os membros da igreja elegem os seus líderes para cargos como pastores, anciãos, diáconos e outros oficiais da igreja. E esses líderes eleitos são responsáveis por administrar os negócios da igreja, cuidar do bem-estar espiritual dos membros e promover o evangelismo. Nesse sistema de liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é um sistema representativo, ele tem 4 níveis importantes de organização. O primeiro nível, que é a base, é a igreja local. Depois você tem a associação. O terceiro nível é a união. E o quarto nível, então, é a conferência geral, representada pelas divisões em vários lugares do planeta Terra. A Conferência Geral é o órgão máximo de tomada de decisões e a Conferência Geral define a direção da igreja em nível mundial. Lá na frente do nosso estudo, nós vamos ver cada um desses níveis, o que eles fazem, e nós vamos compreender melhor esse sistema representativo da igreja. Vejam por que esse sistema representativo ele tem muitas vantagens. Ele beneficia a igreja grandemente. Em primeiro lugar, porque os membros podem participar democraticamente, livremente. Diferente dos outros sistemas, por exemplo, o sistema presbiteriano que nós acabamos de ver aqui. Vocês vão ver que ele começa na igreja local com o conselho local, mas quando ele chega no último nível hierárquico dele, do sistema presbiteriano, que é o concílio supremo, você não tem mais membros participando lá. Você tem somente presbíteros e pastores. No sistema representativo da igreja adventista é diferente. Em todos os níveis que nós acabamos de ver, igreja local, associação, união e conferência geral, você tem os membros participando. Então esta é a primeira vantagem. Esse sistema garante que os membros da igreja tenham voz na tomada de decisões, promovendo um senso de propriedade e participação. A igreja local não é apenas o primeiro nível, mas é a base muito importante dessa estrutura organizacional, onde os planos, projetos e diversas atividades acontecem, promovendo o crescimento da igreja. A segunda vantagem desse sistema representativo é a unidade global que ele promove. Essa estrutura conecta milhares de congregações em todo o mundo, permitindo uma abordagem unificada para a missão e alocação de recursos. Vou dar um exemplo bem claro. A escola sabatina, que acontece na sua igreja lá, ela estará acontecendo em vários lugares ao redor do mundo. A mesma escola sabatina, o mesmo programa, o mesmo informativo missionário, porque há essa unidade global. Da mesma forma, os dízimos, eles são utilizados com um único propósito, que beneficia a igreja aqui em Brasília, mas a igreja lá em Papua Nova Guiné, ou na África, ou na China, não importa, porque há essa unidade global. Essa é uma vantagem do sistema representativo da igreja. Uma outra vantagem é a integridade doutrinária. Olha como é importante
O sistema representativo da nossa igreja ajuda a proteger as principais crenças e práticas da igreja, garantindo que elas sejam mantidas em todos os níveis de governança. Então não há um racha, não há um quebra, porque existe essa integridade doutrinária. O pensamento que nós temos aqui, ele está presente em qualquer lugar do mundo na nossa igreja adventista, porque nós usamos esse sistema representativo. E a última vantagem que eu destaco aqui, o último benefício desse sistema, é a eficiência no ministério pastoral. Ao fornecer uma maneira estruturada de organizar e gerenciar recursos, como os dízimos e as ofertas, o sistema representativo garante que as igrejas locais tenham o apoio necessário para servir os seus membros e alcançar as suas comunidades. Porque os recursos chegam através de materiais, através de pastores, através de obreiros e até missionários que contribuem para o crescimento da igreja. Essas são as vantagens do sistema representativo. Agora, quanto ao congregacionalismo, eu diria que ele atrapalha muito. Há dificuldades desse sistema. Por isso a igreja ela não recomenda que nós sigamos esse modelo de organização, utilizado em muitas igrejas evangélicas, mas que acaba prejudicando o crescimento da igreja. E aqui está algumas dificuldades que esse sistema traz para algumas igrejas. A dificuldade para manter a unidade e a consistência entre os membros. Cada congregação é autônoma, o que significa que não há uma liderança coesa para garantir uniformidade doutrinária ou prática entre diferentes igrejas. E isso é um problema, porque o que acontece? Quando você não tem coesão na liderança, facilmente essa igreja pode se dividir, essa igreja pode rachar, pode haver muita dificuldade no desenvolvimento dela. Um outro problema que o congregacionalismo traz para muitas igrejas é que você tem a influência de membros que não são tão maduros. Eles vão ter voz, vão participar, mas por falta da maturidade, eles não vão estar muito comprometidos com os valores da igreja, com os princípios da igreja. E nas tomadas de decisões com aqueles que são mais maduros espiritualmente, isso pode resultar em decisões que não estão alinhadas com os princípios bíblicos. Outro problema está na distribuição de recursos. No congregacionalismo, essa distribuição de recursos se caracteriza por desigualdade e injustiça. Por quê? Porque o dinheiro fica na igreja local. Se há uma igreja que nasceu daquela igreja local, o dinheiro não vai para lá. Então aquela igreja não vai se desenvolver. Não há desenvolvimento, não há expansão do trabalho daquela igreja. Esse é um problema. Todo o dízimo e o total das ofertas são usadas na congregação local, impedindo então o crescimento da igreja. Por isso é que eu digo que o congregacionalismo atrapalha o desenvolvimento da igreja. Vamos conhecer um pouquinho agora o nosso sistema representativo de governo na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como eu falei para vocês, nós vamos explicar cada um daqueles níveis que nós vimos. E é bom que a gente entenda que a Igreja Adventista ela foi organizada em 1863. Quando ela foi organizada, os nossos pioneiros ainda não adotaram de imediato esse sistema representativo. Você vai notar na história da igreja que Tiago White, José Bates, até a própria irmã Ellen White, eles praticamente lideravam a igreja e tomavam todas as decisões. Em 1863, a igreja foi organizada pela primeira vez. E ela foi organizada apenas com 3 níveis. A igreja local, as conferências estaduais, que representam hoje as associações, e a conferência geral. Mas em cada um desses níveis, só tinham líderes. Os membros quase que não participavam. Então, a partir de 1901, que foi quando se deu a reorganização da igreja, é que se estabeleceu esse sistema de liderança chamado representativo. E esse sistema é único quando comparado à estrutura organizacional de outras denominações. Ele não funciona com uma pessoa à frente, como a forma episcopal, nem mesmo com um grupo de líderes tomando decisões para todo o corpo, como o sistema presbiteriano. Em vez disso, a autoridade vem da onde? Vem da base, da igreja local, dos membros da igreja, que elegem delegados para servir em nível mundial.
Qual é a finalidade dessa estrutura organizacional da igreja chamada de representatividade? É fazer com que a igreja se mantenha unida para cumprir uma missão mundial com eficiência. Então, esse sistema representativo garante que cada igreja local tenha os seus recursos para servir os seus membros e alcançar mais pessoas para Jesus. Então, vamos ver agora aqui o que cada um desses níveis representa e o que eles fazem dentro da sua esfera, do seu nível. Primeiramente, vamos conhecer cada um desses níveis. A igreja local é um grupo de irmãos fiéis a Deus, que amam a Jesus, que vivem os ensinamentos da sua palavra, que recebem a orientação espiritual de um pastor, que se reúnem regularmente para os cultos ali, e os membros eles têm participação nas votações, nas reuniões administrativas da igreja. E eles escolhem líderes locais para exercer um mandato de 1 ano, às vezes 2 anos, a depender da decisão da igreja, como diz no manual da igreja. O segundo nível é a associação. Consiste em um grupo de igrejas em uma determinada região ou um estado, ou uma área metropolitana, a depender da geografia. Os seus líderes são eleitos por representantes das igrejas. Então, as igrejas escolhem os líderes para atuar nas associações, que são justamente administradores, departamentais e os membros da comissão diretiva da associação. Os administradores departamentais têm um mandato de 4 anos para exercer, mas eles podem mudar no decorrer desse mandato se houver necessidade da igreja. O terceiro nível é a união, que é um grupo de associações locais dentro de uma região, geralmente abrange alguns estados ou territórios, e a união ela é composta de representantes das associações que participam por meio de suas assembleias e reuniões administrativas. Nas assembleias, esses representantes elegem os líderes da união para um mandato de 5 anos. E nós temos o quarto nível, que é a Conferência Geral, que administra todas as igrejas adventistas no mundo. Possui 13 divisões com escritórios regionais. Você sabe que aqui em Brasília nós temos uma dessas divisões, que é a divisão sul-americana, que representa a divisão sul-americana em nosso território, que representa a Associação Geral em nosso território. Os líderes das divisões apoiam a Conferência Geral no planejamento e com recursos para suas respectivas áreas geográficas e regiões. O mandato dos líderes da Conferência Geral é de 5 anos. Agora nós vamos ver as atribuições de cada um desses níveis. Na igreja local, nós temos ali algumas decisões que são tomadas por meio da comissão diretiva da igreja. Decisões relacionadas com os membros da igreja. Movimentação de membro, transferência, o membro recebe a transferência, vai para outro lugar. Então, tudo que está relacionado, disciplina, é decidido na comissão diretiva da igreja local. Decisões financeiras são tratadas ali, eleições de líderes, através das suas comissões de nomeações e planos de evangelização. Na associação, as atribuições contratação de pastores, distribuição de dízimos para o pagamento de pastores e obreiros, autorização de igrejas locais para funcionar, propriedades legal das igrejas e a associação que cuida de toda a documentação e a administração também das escolas, dos colégios, internatos da nossa igreja. A união tem um papel diferente, administrativo. Cuida de assuntos administrativos para a sua região, opera instituições da União como universidades, clínicas ou hospitais, autoriza a ordenação de pastores e fornece apoio no cumprimento da missão de pregar o Evangelho. E a Conferência Geral, por sua vez, tem as seguintes atribuições. Cuida da filiação às uniões, dos procedimentos globais de governança e a política de como funciona todos esses procedimentos e questões relacionadas às crenças fundamentais da nossa igreja. Também toma decisões sobre essas questões durante as sessões da Conferência Geral e nós precisamos lembrar que a Conferência Geral é a mais alta autoridade da igreja para tomar decisões. Como Ellen White falou, quando os irmãos se reúnem numa assembleia da Conferência Geral, é a voz de Deus que está sendo ouvida, está sendo pronunciada ali. Essas são as atribuições
de cada um desses níveis. Nós vamos, então, agora ver qual é a estrutura financeira da igreja dentro desse nível de governo que nós chamamos de governo representativo. Há uma estrutura financeira. Como eu falei para vocês vão lembrar que o sistema congregacionalista, todos os recursos que vêm de doações de dízimos e ofertas ficam na igreja local. Na igreja adventista é diferente, não é assim. E aqui está uma pequena amostragem de como essa estrutura financeira, de como é que a igreja lida com os recursos dentro desse sistema representativo. Então, a igreja adventista ela opera como uma organização sem fins lucrativos e todos os seus obreiros e funcionários e também programas e atividades são mantidos através dos dízimos e das ofertas. Então, a sua estrutura financeira é baseada na igreja do Novo Testamento. Você vai lembrar que lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versos 44 a 45, lá nos mostra que todo o dinheiro que os cristãos recebiam no primeiro século era destinado para um local central e dali era distribuído para atender às necessidades da igreja em vários lugares. Então, a igreja adventista segue este modelo. E o modelo representativo facilita para essa estrutura financeira. O apoio financeiro para a igreja primitiva vinha dos membros, assim como hoje acontece, e esses recursos são distribuídos para vários lugares e várias necessidades de uma forma bem justa e proporcional. De acordo com o modelo bíblico, os membros da igreja adventista devolvem um dízimo de tudo que chega às suas mãos como rendimento. E você, como líder de mordomia, sabe muito bem disso. E como Deus é o dono de tudo, nós somos os mordomos. Ele nos colocou para administrar esses recursos. Então é o nosso papel pegar esses recursos e distribuí-los da forma correta. Os 10% que representam os dízimos, eles têm uma finalidade especial. E aqui tem essa finalidade. Para que serve o dízimo? Para o sustento daqueles que são pastores, obreiros e missionários. E assim como os sacerdotes no Antigo Testamento e os apóstolos lá no Novo Testamento eram sustentados com o dízimo, hoje os pastores e os obreiros são sustentados com os dízimos. Isso acontece em todas as igrejas adventistas do sétimo dia. E esse sistema financeiro que o modelo de liderança representativo adota, ele é muito justo. Por quê? Porque o dízimo ele é distribuído de maneira proporcional e de maneira equânime, ou seja, justa. Isso evita com que um pastor de uma igreja muito grande receba um salário maior do que um pastor de uma igreja pequena. Na igreja adventista não é assim, no congregacionalismo funciona assim, mas no sistema representativo da nossa igreja não. Então, um pastor de uma igreja pequena, ele vai receber equivalente a um pastor de uma igreja grande, porque nós adotamos um sistema financeiro mais justo dentro desse modelo de liderança representativa. A liderança de cada igreja coleta o dízimo, envia esse dízimo para as suas conferências locais ou associações e de lá ele é distribuído para pagar os obreiros, os pastores e os missionários de maneira proporcional e justa. Esse é o propósito do dízimo. E eu finalizo aqui então dizendo que a estrutura da igreja adventista ela é única na forma como atender às necessidades de sua rede mundial e dá a cada membro, inclusive a você, a participação em decisões vitais. Então, sem dúvida, meu irmão, o Espírito Santo nos guiou para este plano. Esse sistema é divino, o sistema representativo.